Você está ouvindo o programa Boa Vibe, com Claudete Troiano. Dicas e receitas rápidas. Sabores da tarde. É isso, não falei que hoje nós teríamos sabores da tarde aqui? Oi, pessoal, você que está vendo a gente aí pelo YouTube, você que acompanha a Vibe Mundial, fm.com.br, mandando e-mail, dando sugestões, ou no boavibe.com, Claudete Troiano, e você manda diretamente aí o seu recado pra gente, ou diz, olha, eu faço uma coisa gostosa, eu faço uma coisa legal, eu sou empreendedora, eu quero participar do programa. Fale com a gente, tá bom? Bom, hoje, sabores da tarde. E que pão italiano bonito. Ele tá cortado aqui, cheio de linguiça, que eu adoro. E ele aqui todo lindão. E não menos lindo aqui ao meu lado, uma pessoa que vocês devem conhecer já de televisão, o chefe Guilherme Carillo. Falei certo? Certinho. Carillo. É porque eu sou troiano. Troiano, tudo bom na gente? Sim, com certeza. Guilherme Carillo, ele tem história para contar. Ele é neto e bisneto de padeiro. Tipo, nasceu num forninho de pão francês. Num cesto de vime. Num cesto de vime. Bom, ele é dono da padaria Carillo, uma padaria tradicional no bairro, adivinha? Na Moca, meu. é claro. Com mais de 100 anos de tradição. 113 anos está fazendo de Pô, tradição. então bem mais de 100. Bem mais de 100. 113? É a história. Quem abriu? Foi teu bisavô? Meu bisavô. Ah. Foi parecido com aquela história da Terra Nostra, né? Que Ele veio fala. os imigrantes na Primeira Guerra Mundial. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. A gente já tinha dado boa tarde, né? Eu já tinha dado para vocês, mas é verdade. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Eu que agradeço. E contando um pouco da história de tradição de família, na Primeira Guerra Mundial veio os imigrantes, né, para o Brasil. E aí eles começaram essa tradição de fazer o pão italiano, o filão, a panhota, pães italianos recheados. De que região da Itália? Eles vieram de Nápoles. Poxa, bem, eu conheço Nápoles. Foi o melhor pão que eu já comi, acho que foi em Nápoles, viu? É muito bom mesmo, aquelas ruas estreitinhas, é uma delícia lá. E eles vieram da terra do pão, então? Vieram de lá, que estava naquela crise, né? Vieram buscar uma nova vida e tal. E aí começaram com o pão. E era aquele modelo, né? Pão para tudo quanto era lado. Era cavalo entregando de carroça, meu avô conta as histórias. Mas já era naquele ponto comercial? Era na rua de cima, ali na Padre Adelino. Tá. Uma travessinha ali da Radial Leste, bem ali no bairro do Belém. Mas primeiro começou na Marcos Arruda. Foi mudando um pouco de pontos ali, né? Tá, mas sempre na região, ali da Moca. É, ali na Moca, onde a gente tá de família, desde 1982, nesse ponto. Caramba. É bastante tempo. E começou a fazer sucesso com seu bisavô. Então, começou com meu bisavô, entregando pães para as casas dos imigrantes ali. Ele conta que ele entregava pães de saco de farinha, assim. Era sacos e mais sacos nas casas, que as famílias eram grandes, né? Sim. E o pão italiano era aquele pão italiano grande, redondo. O redondão. Que chamava de pão de peito, que encostava assim no peito, porque as famílias eram grandes também, né? É engraçado, tem bastante história aí. E aí entregava pão a rodo lá pelo bairro. Até as cidades vizinhas, São Caetano, Guarulhos, Campinas, tudo eles entregavam os pães italianos. Mas normalmente para imigrante ou algum brasileiro já comprava? Para todos os povos ali. Tá. É Brasil, né? O Brasil já começou a gostar e tinha outros imigrantes, japoneses, todos sim. os povos sempre gostaram bastante do pão italiano. Eu acredito que a gastronomia italiana alcança a forma mundial, né? Ô Guilherme, te chamam mais de Guilherme, de Carillo, de Gui, do quê? De padeiro, de Carillo, de Gui. Cada um pode então ficar à vontade. Gui, que eu tenho um irmão que é Gui, que é Aguinaldo, mas é Gui pra nós. Ô Gui, o teu bisavô, você não conheceu, né? Não conheci. Mas teu avô? Meu avô, eu trabalhei com ele lado a lado. É mesmo? Qual era o nome do teu avô? Ele é vivo ou não? Não, ele faleceu. Já faleceu? Faz uns 20 anos aí. Tá, já faz ele algum faleceu. tempo. Mas qual era o nome dele? Ele faleceu em 2008, seu Pascoal. E ele era muito conhecido como o Pão do Pascoal lá na Moca, né? Porque lá na Moca, todos os moquenses conhecem. O pessoal saía da balada, Cláudio, e ia lá bater na porta dele e falava, ô, seu Pascoal, o pãozinho italiano já saiu aí recheado. E aí eles pegavam depois da balada, já dividiam uma baguete dessa recheada de linguiça, de torresmo, de mussarela.
rachava ali depois da balada. E aí levava pra casa pros pais, pra passar um pano ali por causa de chegar tarde, sabe? Fazer um agrado, né? Quem tem coragem de brigar com o filho quando ele chega de madrugada com um pão quentinho? É difícil, né? Aquela bronca já ficou de lado. E quais as lembranças que você mais guarda do Pascoal, do teu avô? Poxa. Em relação à padaria, em relação àquilo que te motivou seguir a carreira? Olha, uma das coisas que mais eu admirei no meu avô foi a seriedade com o trabalho, sabe, Cláudia? Ele era impressionante como ele era pontual. Ele acordava, ele punha o pão no forno, ele ia dar uma descansada. E ele acordava na hora que o pão estava pronto. De tanta rotina que ele tinha, ele era uma Já era máquina, cronometrado o sono dele. Eu ficava assustado, eu falava, não vai queimar esse pão? Isso era de madrugada, para atender os clientes de manhãzinha? De madrugada, ele chegava a fazer uma fornada gigante, assim, na semana, sozinho. E no final de semana ele fazia 2 fornadonas grandes, que aí ele já saía para entregar nas casas. Que aí tem aqueles clientes da caderneta, que esperava no portão, era 7 horas da manhã, em ponto, o cliente já estava na calçada, na porta da casa dele, esperando o meu avô Pascoal entregar o pão quentinho na mão dele. Você foi alguma vez com ele? Fui muitas. Você era bem pequenininho, né? Não, ali eu já estava com uns 18. Já estava, deu para acompanhar. Mas qual a primeira vez que você colocou mãos na massa? Então, a minha história se deu assim. Eu estava fazendo faculdade de turismo e quando eu comecei a ter umas aulas de alimentos e bebidas, bares e restaurantes, começou a me despertar o trabalho do meu avô. Porque até então eu não via muito brilho no olho. Certo. Porque meu avô era uma questão rotineira, acho, na família. Era uma coisa, tradição de família. E te falar que eu nem conhecia muito bem meu avô. Porque o meu avô, ele trabalhava na madrugada e quando chegava de dia para visitar minha avó, ele estava dormindo. Eu brinco que ele estava no fuso horário do Japão. A vida do padeiro, né? De antigamente, que não tinha uma câmara para poder pôr o pão na geladeira. Então ele deixava o pãozinho... Quando eu chegava na avó, eu não via muito bem ele. Então, nessa de estar fazendo a faculdade de turismo, quando eu comecei a ter umas aulas sobre atrativos turísticos, falei, poxa, a padaria do meu avô, ela tem um potencial. Dá para se fazer um pedacinho da Itália no Brasil. Daquela garagem que eu vi como um diamante a ser lapidado, que... sempre foi próspero, né, o trabalho do pão. Eu acho muito rentável a farinha. Você compra um saco de farinha por R$100, você consegue fazer R$1.000 processando ele em pão. Então eu falei, poxa, o meu avô sempre teve bens, casas, tal, trabalhou sempre bem. E ninguém da família está trabalhando com ele. Vou pedir trabalho para ele e vou ver o que vai dar. Aí falei com a minha avó, aí ele falou assim, acho que esse garoto aí vai ser fogo de palha. Vai começar, mas não vai vingar. E aí fui eu lá ralar toda a madrugada. Ela falou ou ele falou isso? Ele falou. Ele falou? Tá, ele falou. Mas vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance. Aí eu fui lá e é puxado, né? Porque trabalho de padeiro é final de semana, feriado, E você madrugada. começou como padeiro? Comecei como padeiro. Eu cheguei na padaria varrendo o chão. E eu falo isso que é muito nobre, né? Porque você chegar de baixo, começar como ajudante, até aprender, fazer todos os processos. Ele passou com muito sacrifício, te contar. Porque assim... Ele tinha muitos ciúmes de o pão dar errado. Então, ele queria que todos saíssem bem perfeitos. Então, ele falava, você vai só arrumar o pãozinho aí no tabuleiro, na lona, no pano. E depois eu ponho no forno, eu bato a massa. Era só o braço direito ali dele. E depois, com o tempo, que ele foi ficando velhinho, ele foi passando bastante e foi falando, agora você já está mais capacitado, agora deixa eu fazer. E quanto tempo levou isso, Guilherme? Quanto tempo você ficou com ele? Eu falo que trabalhar com meu avô foi como fazer uma faculdade. Foi exatamente 5 anos, ali de braço, que ele... E se eu te contar uma história curiosa, impressionante... Me conta, adoro história. O último dia que meu avô foi trabalhar... Foi as últimas anotações que faltava para eu marcar e ficar de sucessor dele no negócio. Porque eu deveria saber toda a receita, o passo a passo do processo da produção do pão e também das entregas nas casas dos clientes. Porque cada cliente tem um gosto. O seu manual é uma baguete bem torradinha da grande. Deixa no portão e depois paga. E ele sabia tudo de cabeça. A Dona Maria é um redondo, grande, branquinho. O seu Joaquim, cada cliente era um padeiro customizado que ele fazia ali. Meu Deus. E isso representava financeiramente uma coisa grande e boa para a padaria. Então não era
você não queria abandonar esses clientes. Impressionante, porque assim, não só a porta aberta ali da loja, mas essa entrega domiciliar que meu bisavô já fazia de cavalo, entregando nessas... E que o teu avô Que continuou? meu avô continuou, era o que representava grande parte do faturamento. E né? hoje, ela existe ainda? Existe. Ainda existe? Até hoje. E nesse último dia que ele foi trabalhar, ele te deu a receita final, então? Das entregas, porque eu tinha que anotar... Antigamente a gente não tinha o Waze, Google, essas coisas de maps, né? Então eu anotava, vira à direita na rua tal, vira à esquerda na rua tal, e para na casa número tal. Então eu tinha que fazer um mapa escrito. E você entregava, Guilherme? Entregava do lado dele. Eu ia dirigindo o carro para ele, ele entregava. E depois começou a fazer isso sozinho? Depois eu passei pro meu irmão, hoje meu irmão já passou para um funcionário, e hoje aquela padaria que era uma garagem já virou meio quarteirão, e tá impressionante, Nossa. tá um pedacinho da Itália. Assim. E ele deve estar muito feliz com isso, muito feliz. Bom, eu vou pedir para você passar já, porque tem muita história para contar aqui, a receita do pão. E como bom descendente de italianos, ele fala, graças a Deus, que para uma apresentadora importante é o convidado falar, eu como enquanto você fala. Tá bom. Combinado? Tá, vou contar sobre a receita, sobre o pão? Você vai dar a receita, Vou não dar a vai? receita, bora Vai? lá. Anota aí, quem tiver... Peraí, teu pai não vai ficar bravo não, né? Esteja ele onde estiver. Não vai. O meu avô não vai ficar, não. Porque não adianta só dar receita, o tem pai que você saber não falou fazer, nada, né? o pai não faz. Então, é meu avô por parte de mãe. É um avô Ah, teu pai materno. faz outra coisa. Faz outra coisa. Trabalho com marmoraria. Ah, tá. O vô. O vô. O Pascoal. O Pascoal. Então, para fazer um pão italiano são vários macetes. A receita é simples, mas se você pegar papel e caneta aí, eu creio que eu vou conseguir compartilhar vários detalhes e você vai conseguir fazer esse pão. Então, anote agora como fazia o seu Pascoal, hein? Pega um pedaço de papel aí, papel de pão. uma caneta, não vai no celular, não. Vai, anota aí. Anota aí. Ó, para nossa receita a gente vai precisar de 1 quilo de farinha de trigo de boa qualidade. Isso faz muita diferença. O que você chama boa qualidade? Ah, a primeira de primeiro? De primeira. Pode ser, se você conseguir uma importada italiana, melhor ainda, porque ela ajuda no glúten a crescer e ficar fermentado e leve o pão, né? Você usa importada? Eu faço, às vezes, um blend. Hoje tem nacionais de boa qualidade que resolve. Com fermento ou sem fermento essa farinha? A gente compra sem fermento e acrescenta fermento. A gente pode fazer com fermento biológico fresco ou com fermento natural. Natural não é melhor, mais fácil? Natural é melhor, benéfico, é mais difícil. É porque a gente fala que o fermento natural ele é selvagem. Um dia ele tá forte, outro dia ele tá fraco. É verdade. Meu avô, ele trabalhou muito com fermento natural, porque antigamente não existia fermento O seco é biológico. mais fácil para dona de casa? O seco eu não gosto muito para pão, Cláudio. Então o biológico, o fermento que a gente pode comprar na padaria. Fácil, facilita. Vamos resumir, dá uma receita fácil. 1 quilo de farinha de trigo, Dá de boa licença, qualidade. de novo? É uma delícia. Tá muito bom. Obrigado, glória a Deus. Deus abençoe. Se jogar um azeitinho, então, fica melhor ainda. Nossa. É muito bom. É fresca, calabresa fresca, né? Então, vamos lá para a receita. 1 quilo de farinha de trigo, 600 ml de água, 20 gramas de sal e 10 gramas de fermento biológico fresco. Nossa, mas como que eu vou medir 20 gramas de sal? 20 gramas de sal, você pode pôr uma colher de sopa cheia, vai dar 20 gramas. Beleza. É sempre bom falar em porções assim também, xícaras, né? É melhor. Aí se for no fermento também, uma colherzinha de chá já resolve. E você sabe que hoje, vou dar uma dentro aqui falando de fermento. Esses dias eu fui dar uma ajuda numa padaria e eu fiquei assustado, Cláudio, com a quantidade de fermento que os padeiros aí fora estão colocando para poder fazer o pão crescer mais rápido. Sabe o pessoal que tá falando hoje em dia, assim, que o pão, não tô mais comendo pão porque ele estufa na minha barriga? Estômago, É porque eles estão entuchando o fermento para poder ganhar tempo. E por isso que no outro dia ele tá uma porcaria e ele fica assim, grande, e às vezes sem nada dentro, estufado. Porque eles estão... Aqui, meu avô me ensinou essa receita clássica de para cada 1 quilo de farinha, você colocar 10 gramas de fermento. E eu vi os padeiros por aí, eles estão colocando 7 vezes mais. É muito fermento que tá colocando na massa. Isso acaba estufando. Então, faz assim, coloca a quantidade honesta de 10 gramas para cada quilo e respeita o tempo de crescimento desse pão, para ele crescer com o tempo, sabe?
Ô, Guilherme, é verdade que o pão cresce melhor em dias quentes? É verdade, mas É? isso também é um perigo, Por porque quê? ele pode passar o ponto, né? Ah. O padeiro ele tem que ter o feeling de ver aquela massa estufar, crescer, quase que dobrar de tamanho e saber a hora certa de pôr no forno. Porque se passa esse crescimento desse fermento, ela murcha. E aí o pão vai ficar embatumado, meio O que solado. a gente pode dizer para dona de casa, para ela saber, então? Você põe numa vasilha ou num bowl plástico e cobre com pano de prato? Cobre. Eu vou passar agora o modo de preparo. Tá bom. Pegou esses ingredientes, a farinha, a água, sal, fermento, 4 ingredientes. Eu sempre falo que tem o quinto também, que é o amor, né? A gente tem que Com certeza. amor O nessa mais receita. importante, Se né? não colocar amor, não vai dar certo. Respeitar o tempo, fazer com carinho. Então, você colocou os 5 ingredientes, mistura eles todos, sova bem essa massa, deixa ela descansar e dobrar de tamanho. Tá. Aí vai uns 30 minutinhos, em Ok. média. Se tiver calor, vai mais rápido. Se tiver frio, demora um pouquinho mais. Amassou, sovou, fez essa primeira massa. Essa receita, Clau, vai render 3 pães. E aqui eu... E é só esses 30 minutos que tem que acontecer? Fez, aí deixa esses 30 minutos. Tá. E aí depois você vai fracionar nesses 3 pães. Ah, tá. E aí, sempre quando a gente mexe na massa, ela cansa, ela murcha, ela baixa. Aí você deixa mais um tempo de descanso. Nesse momento, eu já tiro e faço rolinho, por exemplo, se eu for fazer 3 bengala? Não, 3 filó? o primeiro processo é mistura a massa, deixa descansar. Sim. Segundo processo, É só bolinhas? corta as bolinhas e deixa descansar. 3 bolinhas do mesmo 3 tamanho. bolinhas, perfeito. Descansa mais quanto? Aí descansa mais uns 30 Eu falei em que na média. próxima encarnação eu quero ser massa. É. Porque a vida dela é descansar. Descansa no forno, descansa no micro-ondas, descansa na geladeira. É bom. É bom. Você sabe que o pessoal fala, esse é o método Pomodoro, né? É, É bom dar verdade. um descanso Um que você volta descanso. melhor, né? É verdade. Então, fez as bolinhas, deixou descansar. Deixou descansar as bolinhas, aí Mais você meia hora. Mais meia hora. Aí você vai modelar ela no formato que você quiser. Posso fazer redondo? Você pode fazer a panhota, que é o pão redondo bola, que vai muito bem uma sopa dentro, um creme Nossa, pro um creme inverno. de queijo. Creme de queijo, faz um fundi delícia. dentro. Faz aquela bola de pão italiano e faz aqueles cortes quadrado em cima para fazer a tampinha. Rasga com a faca. Rasga com a faca. Com uma navalha, assim, Tá. alguma coisa assim. E aí você depois pode fazer o filão, que é a baguete, que é como se fosse um rocambole. É difícil falar aqui pela rádio como que você vai modelar isso. Mas, resumidamente, você vai abrir a massa e vai, se que você quiser, já põe o recheio que você preferir. Ah, já pode moldar com o recheio? Molda, Tá. como se fosse um rocambole. Tá, Abre como sim. um triângulo. Mas a dona de casa entende, viu, esperta? Abriu a massa, pôs o recheio, enrola, deixa uma margem só para fechar na pontinha. Enrolou esse pão como um rocambole, aí você deixa descansar mais 30 minutos. Tá bom. Aí já põe pro forno a 200 graus por 40 minutos. E ele pode ser recheado com a linguiça calabresa. Você fez o que com ela? Você deu uma... Não, Uma fritura, não? essa foi fresca mesmo. Fresca. Como fica 40 minutos, ela já cozinha dentro do pão. Tá, então pode ser fresca mesmo. Pode ser com queijo, como tem aqui. Pode ser queijo e presunto. Torresmo. Torresmo deve ficar bom, hein? A gente faz vários. Você sabe, Cláudio, que meu avô só fazia a linguiça, queijo e torresmo. Aí os clientes chegavam lá na padaria e falavam: ô, seu Pascoal, faz um pão de escarola com mozzarella pra mim. Deve ser bom. Aí começamos a fazer, entrou no cardápio. Vende bem. Muito. Aí pepperoni, pizza, berinjela, abobrinha. Hoje você Ai, vai lá... berinjela! Uma caponata aí dentro. Nossa, deve ficar Não, muito bom. Acho que é difícil... Combina com tudo. Combina com tudo. É quase que uma pizza enrolada para Exatamente, pensar, né? exatamente. Agora imagine isso saindo do forno quentinho e você falar: eu que fiz. Eu acho que a frase que dá mais prazer é essa. E fazer pão Bom, eu acho que cozinhar é isso. Mesmo quem não sabe, eu fico triste quando alguém fala: eu não gosto de cozinha, nem chego na cozinha. Porque cozinhar é tão gostoso, pra mim é um relax, sabe? Você fica ali, você não pensa em nada. E depois o prazer de ouvir: nossa, mãe, tá tão gostoso. Nossa, Cláudia, que delícia. Isso vale tudo, verdade. não é? Pra quem Muito. cozinha. Agora eu quero saber, hoje, a padaria, o nome dela é Padaria Carilo. Carilo mesmo, Nosso o sobrenome. sobrenome. Padaria Carilo. Ela fica onde na Moca? Dá um endereço. Tem uma unidade na Avenida Álvaro Ramos, número 2071. Que é meio quarteirão. É meio quarteirão. Ah. Lá você vai um pedacinho da Itália.
Por que Aí- um pedacinho da Itália? O que mais Porque tem você lá? vai ter gastronomia italiana, vai ter um belo de um restaurante com massas. Ah, porque a padaria é mais pastas. que padaria. É, Vende mais que pão agora, é né? confeitaria, aí você vai ter canole, aí Ai, que você vai delícia. ter esfoliatella. Você faz você confeitaria vai- também, né? bombolone. Sim, de estar ali na padaria a gente Faz fica, tudo. aprende a fazer tudo. Bom, lá tem tudo e tá aberta de que dia, Lá hora? de segunda a segunda, Tá, das não 7 fecha. da manhã às 10 da noite. Ih, perdeu a soneca do avô. Nem a soneca ele tira, porque funciona o tempo todo, praticamente, É verdade, né? é verdade. E vocês fazem entregas? A gente Por faz exemplo, quem tá entregas. ouvindo ou vendo a gente no YouTube ou aí na tua live, se quiser encomendar, pode ser de que região de São Paulo? Pode ser, acho que São Paulo inteira a gente É consegue mesmo? entregar. Hoje em dia com os Ai, que coisa aplicativos boa. pode custar um pouquinho mais se for muito Ué. longe, né? Mas aí o pessoal paga o preço porque vale Meu a pena. Deus! Quanto vale uma vontade É e um verdade. desejo realizado? É verdade, é velho, é velho. É. Agora, vocês fazem festas, não? Faço. Eventos? Faço muitos. Eu já fiz grandes eventos assim, fora da padaria, atendendo no Autódromo de Interlagos, algumas concessionárias de grandes carros, assim, como Ferrari. A gente já fez, porque combina, né, italiano. Todo Sim, esse público claro. italiano a gente já atendeu. Imagina poder fazer uma festa pro nono, né? Pra nona. Sim, Casamento italiano. eu faço assim, e mais do que fazer uma festa Ah. e montar uma mesa Ah. bonita, eu gosto de pôr os convidados para pôr a mão na massa, Clau. Ah, na hora você tem uma... Eu já chego Ah. junto e eu falo, ensina a receita. Vamos hoje fazer pizza, vamos fazer fogazza, vamos fazer massa. E aí a gente cozinha junto. Nossa, muito experiência, legal, Guilherme, muito muito legal. legal. E como eu faço para marcar uma festa, um evento para poucas ou muitas pessoas? Entra no meu Instagram, Fala aí. Carilo com C e com 2 L's, _ oficial. Carilo, C e 2 L's, _ oficial. Lá você vai ver o meu Instagram de chefe e tal, e tem uma aba de destaques que está escrito eventos. E tem vários tipos de eventos e formatos que eu já fiz que serve como sugestão. Ah, dá para assistir. Isso. Escuta, mas e para encomendar um pão? Pede pra mim também. Posso deixar meu celular aqui, se quiser anotar Não, meu celular não, é meio perigoso deixar, né? Ah, não celular. tenho. Eu tenho o meu celular comercial que é Ah, pra o atender. comercial você Sim, pode, sim. vai, fala aí. É 9 É. 4004 4286. Repetindo, São Paulo, né? 940044286. É isso, né? Esse daí é o da padaria. Da Ah, pa- você falou de 2 endereços, só deu um. Qual é o outro? Então, o outro é que eu tenho uma cafeteria na Rua Juventus, bem ao lado Lá do perto clube. do Juventus? Lá perto do Juventus. Um beijo pro pessoal aí do Juventus. Nossa, que Benê. saudade do Juventus. Sabe, 2 momentos muito legais do meu passado que eu lembro do Juventus. Eu já fui em baile do Carnaval de Juventus, que em São Paulo, na época de juventude, da minha juventude, era conhecido como um dos melhores, mais descolados, mas ao mesmo tempo muito respeitado, né? Então pai e mãe deixava você ir no baile do Juventus e não deixava em outro clube. E eu fui narradora de futebol, pertencia à primeira equipe de narração esportiva de futebol. A minha história está no museu, contada por mim mesma, a história da mulher no futebol, no Museu do Futebol. E eu narrei jogos do Juventus lá no Juventus. Que legal. Então, posso te pedir uma coisa, Cláudia? Peça. Narra uma partida do pão aqui, vai, cara. Mata saudades. O pãozinho pão italiano, contra a vai, linguiça. vai. Eu vou ficar te devendo, mas eu narro pra você. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Juventus. É na rua do clube? É na Rua do Clube. É dentro da Igreja Bola de Neve, lá na Moca. Rua Juventus 854, tem a cafeteria, também faço fornadas, toda a gastronomia, pizza. É um pedacinho da Itália também. É só dar uma chegadinha lá também. Você fez televisão, né? Você fez alguns programas. O meu não chegou a fazer, mas você fez, não Mas fez? você lembra de mim que eu cozinhava no Rony e acabava o programa, eu ficava sentado ali do lado do Leão assistindo o seu. Eu ficava sentadinho. É por isso que parece que eu... porque você já ia no Rony, então não podia ter você no meu programa. Verdade. Um respeito profissional, não é? Sim. Coisa que eu sempre... Os outros não respeitavam muito, não, mas eu sempre respeitei. Mas que legal, Eu falava então. com o pessoal da produção, falava, eu quero cozinhar com a Cláudia qualquer dia. E era difícil pra mim, porque muita gente que ia lá queria cozinhar comigo. Sei lá, acho que
né? Já me via desde criança em televisão. Então, mas que legal. Mas quem sabe ainda, né? Carilo, quem sabe ainda. Pô, vai ser um prazer. Bom, um beijo pro Rony aí, um beijo pro Beijão, Leão, Rony, dois beijão. grandes amigos. Bom, eu queria saber quais são seus sonhos. Meus sonhos? Poxa, você sabe que eu acabei de fazer uma minissérie que chama Jovens Sonhadores. É mesmo? E um dos meus sonhos é entrar pra TV assim, de cabeça, sabe? Eu tô fazendo preparação de elenco. Essa minissérie é pra onde? Ela ia ser pra Band, só que aí mudou pra Rede Mais Família. E é de uma agência, uma produtora. Que é e ela vai quem tá mudando. dirigindo lá é meu amigo, Paulinho. Beijo pra você, Paulinho. Paulinho, eu conheci ele Nosso também. tempinho tá no final, mas eu quero que você volte para continuar essa história. Quero te desejar muita sorte nessa carreira Legal. de ator. Obrigado. Acho que você tem um É potencial isso mesmo. muito grande. Lá vai o pão italiano pelo meio de campo. Vê lá a fatia no cantinho esquerdo. Pode chutar direto. Chutou, é gol! Até quinta, Brasil. Valeu. Você acabou de ouvir o programa Boa Vibe, com Claudete Troiano.